A Pedra Arkin parece ser um tesouro muito importante para Thorin em O Hobbit. Did you find the Arkenstone? The dragon's coming! The Arkenstone! Did you find it? Nos filmes ela é mostrada como algo valioso e bonito, mas será que ela é realmente tudo isso? I am almost tempted to let you take it. Em O Hobbit, tanto no livro quanto nos filmes, a Pedra Arkin ganha bastante destaque. Nos filmes, parece que a missão para recuperar Erebor é mais sobre encontrar a pedra do que realmente retomar a Montanha Solitária. Também sugerem que com ela, Thorin teria autoridade para unir todos os clãs anões e liderar o ataque para recuperar Erebor. Mas apesar dessa importância, no livro a pedra só é mencionada na metade da história. Além disso, ela não aparece em O Silmarillion, nem no texto original e principal de O Senhor dos Anéis, apenas nos apêndices. Então, afinal, o que é essa pedra? Os anões da linhagem de Durin já tinham uma colônia na Montanha Solitária desde a Segunda Era, mas foi só na Terceira Era quando Thror, o avô de Thorin, chegou fugindo do Balrog de Moria, que Erebor se tornou um grande reino. Os anões cavaram fundo e encontraram muito ouro e pedras preciosas, mas a maior descoberta foi uma joia incrível, única no mundo, a Pedra Arkin. A pedra era grande, cheia de facetas brilhantes e emitia uma luz própria. Dependendo de como a luz batia nela, refletia cores diferentes, parecendo um arco-íris. Os anões a chamaram de o coração da montanha, e todos que a viam ficavam fascinados. A Pedra Arkin acabou se tornando uma herança dos reis anões da linhagem de Durin. Quando os anões deixaram Erebor e foram para as Montanhas Cinzentas, a pedra foi levada junto e ficou lá por algumas gerações. Mais tarde, quando os anões tiveram que fugir das Montanhas Cinzentas por causa dos dragões, eles voltaram para Erebor e levaram a Pedra Arkin de volta também. Nos filmes, essa parte da história foi cortada, e a pedra aparece como se tivesse ficado em Erebor o tempo todo. Mas o que os livros e os filmes concordam é que, quando Smaug tomou a montanha, a Pedra Arkin se perdeu no meio do tesouro do dragão. Anos depois, durante o evento de O Hobbit, Bilbo entra na caverna do dragão e, no meio da imensa pilha de ouro e joias, encontra a Pedra Arkin. Ele reconhece a joia por causa da descrição de Thorin e percebe que não poderia haver outra igual àquela no mundo. Ela brilha com uma luz própria e reflete várias cores, chamando a atenção de Bilbo. E é assim que a Pedra Arkin, um simples tesouro para alguns, se torna um símbolo de poder e obsessão para Thorin. No fim das contas, ela representa mais do que só riqueza. É um símbolo de realeza anã e do destino de Thorin como herdeiro de Erebor. Quando Bilbo olha para ela, ele fica sem fôlego. Os anões a cortaram e lapidaram há muito tempo, tornando ela ainda mais impressionante. Bilbo pega a pedra, mas não por um motivo nobre. A verdade é que naquele momento ele queria ficar com ela como parte do tesouro. Pois é, disso você não sabia, né? Mesmo sabendo que o Thorin queria a Pedra Arkin e que era uma herança de família sem preço para ele, Bilbo decide escondê-la. Thorin deixa bem claro que quem a encontrar e não entregá-la sofrerá as consequências. Só quando a tensão entre os elfos, os humanos e os anões está prestes a explodir que Bilbo pensa em usar a pedra para tentar evitar uma guerra. Ele sabe que Thorin daria praticamente qualquer coisa para tê-la de volta.
Tolkien não nos diz diretamente se a atitude de Bilbo foi certa ou errada, mas fica claro que no começo ele agiu por ganância. Depois ele quis evitar a batalha. No fim, a estratégia não adiantou, porque os anões já estavam prontos para lutar contra os elfos e os humanos quando uma ameaça ainda maior apareceu, um exército de goblins e wargs. Mesmo assim, a Pedra Arquim continuava sendo muito importante. Primeiro porque era extremamente valiosa. Thorin dizia que ela valia mais do que qualquer rio de ouro, e ninguém duvidava disso. Segundo porque ela era um símbolo de poder para os anões do povo de Durin. Não era uma relíquia tão antiga quanto a espada quebrada de Elendil, mas tinha um peso parecido. Era a joia do rei dos anões de Barba Longa. Para os anões, qualquer coisa que eles extraíssem da terra e trabalhassem com as próprias mãos era deles por direito, independente de leis ou acordos. Eu concordo com eles. E se alguém tomava algo assim deles, então a coisa ficava ainda mais séria. Mas a relação de Thorin com a Pedra Arquim não era só por causa da herança ou do valor. Ele ficou obcecado por ela, não porque precisava da pedra para provar que era rei. Isso já estava claro. O problema é que ele foi afetado pela chamada doença do dragão. Esse termo é usado para descrever quem fica obcecado por ouro e tesouros, principalmente os que já foram acumulados por um dragão. Tolkien não usa esse termo diretamente em O Hobbit, mas deixa claro o efeito que a riqueza de Smaug teve sobre Thorin. Bard, o arqueiro, até menciona que Thorin não percebeu o peso que um tesouro pode ter sobre quem o possui há muito tempo. Nos últimos dias que Thorin passou dentro da montanha, ele já não pensava só na Pedra Arquim. Seu olhar cobiçava muitas outras riquezas espalhadas pelo salão. Ele estava sendo consumido pelo desejo de possuir tudo aquilo. Tolkien não explica isso como um feitiço ou algo sobrenatural, mas fica claro que a obsessão por ouro e poder pode cegar até os mais nobres. E foi isso que aconteceu com Thorin. A Pedra Arquim e seu significado na história de Thorin, Escudo de Carvalho, são assuntos que sempre geram discussões entre os fãs de O Hobbit. Alguns até especulam que ela poderia ser uma das lendárias Silmarils, mas será que essa teoria faz sentido? As Silmarils são joias sagradas, criadas por Fëanor e abençoadas pelos Valar, contendo a luz das duas árvores de Valinor. Seu brilho era tão intenso que nenhuma criatura mortal poderia tocá-las sem ser queimada. Tolkien nunca sugere que a Pedra Arquim seja uma Silmaril, e nenhum personagem dentro da história faz essa conexão. Além disso, em uma carta de 1966, Tolkien afirma claramente que apenas uma Silmaril ainda é visível. Aqui está no céu com Eärendil, enquanto as outras duas permanecem perdidas no mar e nas profundezas da terra até o fim do mundo. Ou seja, por mais interessante que essa ideia seja, ela simplesmente não se sustenta. Mas isso não significa que a Pedra Arquim não tenha um significado profundo dentro da história. Ela não era apenas uma joia incrivelmente bela e valiosa. Era um símbolo da realeza dos anões de Durin. Assim como a espada Narsil representava a linhagem dos reis de Gondor, a Pedra Arquim legitimava Thorin como herdeiro do trono de Erebor. Quando Bilbo a encontrou dentro da montanha, ele ficou hipnotizado por seu brilho e decidiu guardá-la para si, sem se dar conta do impacto que isso teria. Primeiro, o Bilbo esconde a pedra por puro desejo de posse, mas depois ele decide entregá-la a Bard para usá-la como moeda de negociação. Só que a doença do dragão já tinha consumido Thorin, tornando ele irracional e paranoico.
ele se recusa a ceder qualquer parte do tesouro e chega ao ponto de considerar o Bilbo um traidor. Mas o destino da Pedra Arquim é de certa forma poético. Depois da Batalha dos 5 Exércitos, Thorin, já à beira da morte, finalmente recobra sua lucidez e se reconcilia com Bilbo. Bard, que ficou com a joia, decide enterrar ela junto ao corpo de Thorin nas profundezas da Montanha Solitária. Assim, a Pedra Arquim retorna ao seu lugar de origem e os conflitos que ela causou chegam ao fim. No final das contas, diferente de artefatos como a Silmarils ou um anel, a Pedra Arquim não se tornou um objeto de desejo eterno, capaz de gerar guerras por gerações. Os anões decidiram deixar ela descansar com Thorin, um gesto de respeito e renúncia. No mundo de Tolkien, onde tantos tesouros amaldiçoados levam povos inteiros à ruína, essa escolha dos anões é uma demonstração da sua nobreza e honra. A joia do rei. Que direito tem de dá-la? É o meu 1/14 do tesouro. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! A doença do dragão invade o coração de todos que se aproximam desta montanha. De quase todos.